Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos aprender a fazer um primer caseiro super fácil e barato. Espero que vocês gostem e que vocês façam bom proveito. Vamos precisar de tinta de parede, gesso, cola rótulo azul, cola extra, corantes xadrez. E um copinho aí que eu fiz essa marcação aí em 4 partes. Vamos às medidas. Dividi o copinho em 4 partes, como vocês viram, e vou colocar uma das partes de gesso. É uma parte de gesso, tá? Lembrando que depois eu vou acrescentar água nesse gesso. Então eu pego o gesso, coloco aí na medida. Sem desespero, sem pânico, não precisa surtar com as medidas. Isso é água. Só um pouquinho para dissolver o gesso. Não tem medida, tá, gente? Vai colocando e vai vendo a textura. Só para dar aquela dissolvida. Não é gesso de secagem rápida, tá, gente? Eu comprei numa casa de material de construção aí super baratinho. Peguei o nosso copinho com as medidas, que eu dividi em 4 partes. E vou colocar 3 partes de tinta. Eu coloquei minha tinta nesse pote lindo e maravilhoso aí. Mas isso é tinta de parede, tá, gente? Tinta comum mesmo. Então, coloquei aí as 3 partes. Vou colocar num recipiente maior, porque a gente vai misturar, né? Raspa bem o potinho para aproveitar toda a tinta. E aí nós temos o gesso, que eu já derreti, dissolvi, né? Derreter o gesso é ótimo. E aí você vai misturar muito bem. Mistura, sem dó. Mistura bem para não ficar nenhum pedacinho de gesso, nem nada. Tem que ficar uma mistura uniforme. E aí eu venho com a cola. A cola extra rótulo azul. Tem que ser extra, ela é mais grossa, tá vendo? 1 colher de sopa. Detalhe, o copinho que eu utilizei aí, que eu dividi em 4 partes, é de 180 ml, tá? Mistura muito bem essa cola. Todos os ingredientes têm que ser muito bem misturados. Mistura bem. E é isso aí. Você pode utilizar ele com o primer sem cor nenhuma. Mas como eu vou fazer uma outra peça, que também vai ter aula aqui no canal, eu já vou tingir para vocês verem como vai ficar. Você pode utilizar tingido ou ele puro assim, branco, sabe? Lembrando que você tem que passar no mínimo 2 a 3 camadas desse primer antes de fazer qualquer outra mudança na peça, né? Antes de acrescentar outra cor, pintar por cima, envernizar. Tem que ser no mínimo 3, tá? Utilizei o corante xadrez sem medida, como vocês viram, só para dar a tonalidade. Lembrando que vai ficar sempre meio esbranquiçado, sabe? Vai ficar sempre cor pastel, não vai ficar cor viva. E aí eu vou passar para vocês verem, tá bom? Peguei o pincel, eu aconselho que vocês utilizem um pincel mais macio, tá? Eu usei esse. Mas depois, mais pra frente, eu troquei por outro mais macio. Porque esse, ao mesmo tempo que vai pintando, vai riscando, né? E detalhe, ele fica com um acabamento rústico, tá? Não fica aquela tinta lisinha, não. Ele fica meio rústico, ele fica mais... mais rústico, né? Com acabamento mais rústico. Mas fica bonito também. Ó, deixei secar, tá vendo como ele fica esbranquiçado? Nem secou totalmente, onde tá mais escuro é porque ainda não secou, tá? Ó, ele fica assim. Isso foi apenas uma demão, tá? Vou passar uma segunda demão. Detalhe que ele fica bem fina a camada, viu? Ela não é uma tinta que fica grossa, não. Ó como fica na segunda demão. Então aqui a gente já pode trabalhar, né? Se você quiser ir passar um verniz por cima, né, uma goma laca, para segurar aí o trabalho, principalmente se você for colocar num lugar assim que fica no tempo, exposto à chuva, o atrito, coisas assim. Mas aí tem 2 demãos, tá?
E ele fica com uma textura, como eu falei, rústica. Dá pra você desenhar, enfim, em cima. Esse pincel que eu utilizei de cerdas mais duras, eu troquei por um pincel mais fininho, mais macio, como eu falei pra vocês, antes de dar a próxima camada. Aí eu tô passando a unha, essa aí já é a segunda demão, tá? Logicamente que se você for arranhar com muita força, né, passar a chave, vai sair. Mas ele é um primer bem que ele fixa bem. Ó. E ele ficou assim. Aí eu vou colocar mais uma aulinha pra vocês no canal, pra vocês aprenderem a fazer aí essa peça. E aí vocês vão poder utilizar essa tinta aí. Lembrando que vocês podem utilizar qualquer tipo de corante xadrez, desde que seja base de qualquer tipo de tinta, desde que seja base de água, tá? Aí ela já secou bem, ó, 3 camadas, tá? E aí eu só vou exemplificar pra vocês um outro tom. Eu quero que vocês prestem bem atenção que a diferença que fica depois de seco, ele fica uma tinta bem esbranquiçada, tá bom? E aí é uma palhinha pra vocês da peça que eu fiz, utilizando aí esses materiais que eu mostrei pra vocês, tá? Então daqui a pouco tem aulinha aí pra vocês. Espero que vocês gostem, vocês utilizem. Beijos e até a próxima. Tchau!